Olá, amigos, tudo bem? Que alegria poder estar contigo mais uma vez nesta madrugada para juntos buscarmos o poder de Jesus e vermos o que Jesus é capaz de fazer em nossa vida. Tem em muitas ocasiões, muitas vezes, que nós não valorizamos aquilo que Jesus é capaz de fazer. As bênçãos e os milagres que Ele é capaz de dar àqueles que o buscam e o buscam de madrugada. Louvado seja Deus por você estar aí escutando esta mensagem e participando conosco deste culto. Eu quero conversar com você e o tema de hoje é a volta de Jesus e os perdidos. Na verdade, são dois temas seguidos. Vai ser o de hoje e vai ser o de amanhã também. Hoje é a volta de Jesus e os perdidos. Amanhã será a volta de Jesus e os salvos. Então você não pode perder, nem hoje e nem amanhã, pegar essa sequência e estudar junto comigo essa sequência aí. E lembrando a você que está participando com a gente, aí embaixo tem o chat, escreve aí de onde você é, pode escrever aí seu pedido de oração, pode interagir conosco, que nós iremos interagir com você também. Nós estamos falando pelo Facebook, pelo Instagram, estamos falando também pelo YouTube e você pode participar em uma dessas três redes. Compartilha também este vídeo, compartilha este link que você está vendo com outras pessoas e faz com que outras pessoas também conheçam o Evangelho de Jesus. E é muito bom estar com você aqui neste momento, partilhando a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, que alegria poder estar contigo neste momento, nesta madrugada, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Aqui do outro lado tem pessoas que estão passando por dificuldades, necessidades, pessoas que estão sentindo já as tuas bênçãos, pessoas que estão precisando das tuas bênçãos, seja qual for a situação, que o Senhor esteja ao lado, fortalecendo, ajudando e nos dando a tua paz. Abençoa-nos, ó Pai, no estudo da tua palavra, iluminando a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Se você puder, pega a sua Bíblia. Se não puder, só acompanhe mesmo a leitura que eu irei fazer. Está lá em João no capítulo 14, verso de 1 a 3. É o nosso texto-chave de hoje. Lembrando a você que o tema de hoje é dividido em duas partes. Hoje eu vou falar sobre a volta de Jesus e a situação dos perdidos. Qual será a situação dos perdidos, daqueles que não aceitaram a Cristo, daqueles que não entregaram o coração a Cristo? Qual será a situação deles quando Jesus voltar? E amanhã nós iremos falar sobre a volta de Jesus e os salvos. Qual será a situação dos salvos? Qual será a situação daqueles que colocaram a vida nas mãos de Deus? Qual será a situação deles na volta de Jesus? O que vai acontecer com esses dois grupos, os perdidos e os salvos? Vamos conversar então sobre a volta de Jesus e os perdidos. Aqui em João 14, de 1 a 3 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa de Deus. Promessa incrível. Vamos conversar um pouquinho sobre esta promessa. Mas antes, eu quero mostrar para você três verdades acerca daqueles que estarão perdidos e condenados na volta de Jesus. Três verdades. E quais são essas três verdades? Vou mostrar para você aqui. A primeira verdade: as pessoas escolherão a condenação conscientes. Então, os perdidos, eles não vão estar perdidos tipo, oh nossa, eu não sabia, ninguém me avisou, eu não sabia qual era o caminho a seguir. Não. Eles vão escolher o caminho do erro conscientes. Eles vão saber que não estão andando no caminho da verdade. Vão se deixar enganar pelo caminho do erro. Então essa é uma verdade interessante e importante você entender. Uma segunda verdade: Jesus vem destruir o pecado, os atos imorais, a dor, a morte, o sofrimento. Cristo vem destruir qualquer tipo de pecado que tenha assolado este mundo, e não o pecador.
Só que se eu me agarrar a uma roupa que está queimando, eu vou me queimar também. Então, o perdido, ele não vai ser colocado como perdido, como um ímpio, como alguém que não será salvo, simplesmente porque Deus quer. Não. Deus, ele vem destruir o pecado. Se eu me agarro ao pecado, eu vou me queimar, porque Deus vem destruir o pecado, eu vou ser destruído. Tá me entendendo? Isso é uma segunda verdade importante. Não é Deus que vem destruir as pessoas. A Bíblia deixa bem clara, Deus vem destruir o pecado. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre, o inferno, é preparado para o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus capítulo 25. Então, a ideia de Deus é destruir o pecado. Agora, se eu me agarro ao pecado, eu vou ser destruído. Mas não é a ideia de Deus que você e eu sejamos destruídos. E uma terceira e última verdade, a título ainda de introdução: não há pecado irremediável, se perderão por puro orgulho. Todo pecado pode ser perdoado. Qualquer pecado que você cometeu ou vai cometer, ele pode ser perdoado. Mas os ímpios, as pessoas, vão se perder, não vão estar salvas na volta de Jesus, simplesmente porque não querem adorar a Deus, não querem pedir perdão pelos pecados, não querem reconhecer que precisam de Jesus, por puro orgulho, por não quererem se entregar a Jesus. Essas pessoas vão se perder. 3 verdades, gravou aí? A primeira, as pessoas irão se perder conscientemente, vão saber que estão no caminho do erro, já vou explicar isso aqui. A segunda verdade, Deus não destruiu o pecado e não o pecador, mas se eu me agarro ao pecado, eu vou ser destruído. E a terceira verdade, não há pecado irremediável, não há pecado que não haja perdão. Qualquer pecado que você cometer contra Deus, contra Jesus, você pode pedir perdão, que Deus perdoará você. Ok? Vamos então, depois dessas considerações iniciais, vamos à passagem desse estudo. Vamos, na verdade, meditar sobre a passagem desse estudo que nós lemos no início. João 14, de 1 a 3. João 14, de 1 a 3 fala 3 coisas importantes sobre a promessa da volta de Jesus. 3 coisas importantes. E a primeira é, Jesus pede para você não turbar o coração. Nesse mundo em que vivemos, nas lutas que temos, nas dificuldades que passamos, muitas vezes achamos que isso vai ser para sempre. Muitas vezes achamos que o sofrimento, a dor, os problemas, as dívidas, o divórcio, os problemas com os filhos e tudo mais que vier a acontecer, nós muitas vezes imaginamos que é para sempre. Mas Deus fala assim, ó, não se turbe o vosso coração. Toda luta, toda dor, todo sofrimento vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. E essa tem que ser a nossa esperança. Segunda coisa, nesse verso que lemos, João 14, 1 a 3. Jesus diz claramente, eu voltarei e vos levarei. Entendeu? Ele diz claramente que vai voltar. Jesus nunca deixou de cumprir uma promessa que ele fez na palavra. Se Cristo veio a primeira vez, ele vai vir uma segunda vez. Se ele prometeu que vai vir, acredite, ele vai vir. Pastor, e se eu não quiser, e se eu não querer que Cristo venha? Cristo vai vir. Pastor, e se eu não estiver preparado? Cristo vai vir. Pastor, e se não me entreguei a Cristo? Cristo vai vir. Ele prometeu voltar. Independente da sua e da minha situação, isso não vai mudar. Ele vai vir. E uma terceira coisa que esse texto diz, que eu acho mais extraordinário de todos, é que Jesus diz que na casa do Pai tem muitas moradas. A palavra ali é monai, do verbo ali moné, né? Muitas moradas. E essa palavra monai, ela tem o sentido de quarto. Ou seja, na casa do Pai tem quarto para todo mundo. Na cidade de Jerusalém, na cidade celestial, na casa do Pai, tem morada para todo mundo. Para quem quiser. Para você, para mim, para os nossos filhos, para os netos, para os avós, para os amigos, para os vizinhos, para quem você quiser. Na casa do Pai tem morada. Para todo mundo.
Jesus deixou bem claro: eu vou para o céu e vou preparar moradas, vou preparar quartos para todo mundo, para quem quiser. Não é uma morada específica para uma pessoa, outra morada para outra pessoa. Ele vai preparar a morada para todo mundo. Quem quiser ir para o céu, está liberado. Pode ir para o céu, que Deus vai preparar a morada para todos nós. Você entendeu? Mas a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte: virá Cristo secretamente? Claro que não. Cristo não vem secretamente, não. Claro que não. Na Bíblia nós temos vários sinais mundiais da volta de Jesus. Sinais mundiais. Ou seja, Jesus, ele vai alertar o mundo inteiro, avisando: eu estou vindo. Cristo deixou sinais mundiais que vão acontecer em todo o mundo, para que ninguém fique desapercebido ou diga que não sabia que Cristo ia voltar. Que sinais são esses, pastor? São pelo menos 2 tipos de sinais: sinais no céu e sinais na terra. Olha, eu não vou ler todos os textos aqui, mas Lucas 21, 11 e 25, Apocalipse, grava aí, 6, 12 a 14, e Mateus 24, 29 a 30, fala sobre os sinais no céu. Quais são os sinais que vão acontecer no céu? E é interessante porque, presta atenção aqui, quando a Bíblia fala, olha só, quando a Bíblia fala de sinais, ela especifica alguns sinais. A Bíblia não chama de terremotos, epidemias, guerras e rumores de guerras. A Bíblia não chama isso de sinais. A Bíblia diz que isso é o princípio das dores. E isso não é o fim. Ela fala desse jeito. E isso não é o fim. Mas algumas coisas na Bíblia Deus chama de sinais. Entendeu? E é importante você entender isso, por quê? Porque lá em Mateus 24, 3, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ou seja, os discípulos pedem um sinal. Que sinal vai haver? Aí Jesus fala várias coisas que vão acontecer, ou que tem acontecido desde o tempo dos discípulos lá. Mas Jesus fala alguns sinais específicos que vão acontecer e que vão ir marcando, datando devagarinho a vinda de Jesus. Lembrando a você que nós não sabemos o dia e nem a hora. O que nós poderemos saber é aquilo que a Bíblia nos ilumina, que a Bíblia nos dá. Então, a proximidade da volta de Cristo. Mas o dia, a hora, o ano, o mês, isso aí nós não sabemos. Mas, falando sobre os sinais nos céus, ali em Lucas 21, 11 e 25, Apocalipse 6, 12 a 14 e Mateus 24, 29 a 30. Esses 3 livros falam sobre sinais que irão acontecer no céu. Então, um sinal no céu, o sol. O que vai acontecer com o sol? O sol vai escurecer. Isso já aconteceu? Já aconteceu, 19 de maio de 1780. O sol escureceu. Foi um dia assim de terror. Era 9 horas da manhã. Diz que as trevas eram tão densas que você não conseguia enxergar um palmo do nariz. Isso já aconteceu. A Bíblia também fala que haveria sinais no céu, também na lua. A lua ia se ficar como sangue. E em 19 de maio de 1780 aconteceu isso também. A lua ficou vermelha como sangue. Pessoas desesperadas saíram correndo nas ruas, pedindo perdão a Deus, achando que era a volta de Jesus. Mas não era. Eram sinais da volta de Jesus, mas não era a volta de Jesus. Outro sinal no céu aconteceria com as estrelas. As estrelas iriam cair por terra. Diz ali Apocalipse 6, 12 a 14 e Lucas 21, 11 a 25. Sabe que nesse sinal, as estrelas caindo por terra, também já aconteceu. Aconteceu em 13 de novembro de 1833. Houve uma grande chuva de meteoros que pareciam estrelas rasgando os céus por vários minutos. Foi algo tão impressionante que os jornais da época registraram esse momento. Um outro sinal que iria acontecer no céu, que também está em Apocalipse 6, 12 a 14,
é que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Bom, esse é um sinal que ainda não aconteceu. O céu vai se enrolar como um pergaminho. O profeta Isaías, ele teve a mesma visão que João lá em Apocalipse. Ele também viu o céu enrolando como pergaminho. E ele explica para nós que é mais ou menos essa ideia do céu se enrolar como pergaminho, é que o céu vai se fechar para ele abrir um espaço para Jesus descer. Como que vai ser isso, pastor? Eu não sei. Eu sei que vai ser uma coisa impressionante. Existe também um outro sinal no céu, de acordo com Mateus 24, 29 a 30, que é o sinal do Filho do Homem. Pastor, o que é o sinal do Filho do Homem? A Bíblia também nos fala que sinal é esse. Qual é o sinal do Filho do Homem? Eventos finais, na página 57, fala para nós. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador. O que à distância parece estar envolto em trevas, o povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Então, o sinal do Filho do Homem vai ser uma pequena nuvem do tamanho da palma de uma mão e ela vai aparecer no céu. Os salvos vão reconhecer esse sinal e essa nuvem ela virá, e cada vez que ela vier vai ser maior, 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 até se transformar, até nós vermos, na verdade, uma nuvem de anjos rodeando e cobrindo o Salvador. Vai ser algo extraordinário. Então, isso são sinais no céu que vai acontecer. Sinal no sol, na lua, nas estrelas. O céu vai se enrolar como pergaminho e vai ter também o sinal do Filho do Homem, que é essa nuvenzinha pequena do tamanho de uma mão, e ela vai crescendo até se expandir em glória e majestade. São sinais nos céus. Alguns já aconteceram e outros ainda vão acontecer, como eu mencionei para vocês algumas datas. E quais são os sinais na terra? Lucas 21, 25, Apocalipse 6, 12, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, 2 Pedro 3, 3 a 4, Mateus 24, 14 e Joel 2, 28 a 31, fala sobre os sinais que vão acontecer na terra. E quais são os sinais que vão acontecer na terra? Angústia entre as nações por causa do bramido do mar, maremotos, tsunamis iriam acontecer, homens seriam aterrorizados pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, a ansiedade ia tomar conta da geração antes da volta de Jesus. As pessoas iam estar extremamente preocupadas com o dia de amanhã, angustiadas com o dia de amanhã. Na terra aconteceria também um grande terremoto, de acordo com Apocalipse capítulo 6, verso 12. Esse terremoto já aconteceu, foi 1º de novembro de 1755, houve um grande terremoto na terra, milhares de pessoas morreram. Na terra também aconteceria que as relações sociais estariam em colapso, as pessoas não conseguiriam viver mais juntas, iria ter muita morte, muita violência, muita bandidagem, as pessoas iriam começar a se degladiar, se matar umas às outras. Na terra também aconteceria a descrença da volta de Jesus, está lá em 2 Pedro 3, 3 a 4. As pessoas iriam agora duvidar da volta de Jesus, iriam começar a dizer que Cristo não vai vir nada, isso é furada. E também Mateus 24, 14, Joel 2, 28 a 31, fala que na terra iria acontecer também, antes da volta de Cristo, a pregação do Evangelho por todo o mundo pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, por que os ímpios, os perdidos, vão se perder conscientemente? Porque o Evangelho vai ser pregado em todo mundo. E por causa de todos esses sinais no céu e na terra que estariam acontecendo, as pessoas precisam ver esse sinal, enxergar esse sinal, ver o que está acontecendo. Você que está assistindo aí, preste atenção nesses sinais. É Deus avisando, eu vou voltar. É Deus avisando, eu estou próximo. É Deus avisando, eu estou vindo. É Deus avisando, Jesus está chegando. Você está me entendendo, irmão? É a volta de Cristo. E após tudo isso se concretizar, todos esses sinais no céu e na terra, aí Cristo volta. Como será a volta de Jesus? Lucas 21, 27 diz que ele virá com poder e grande glória. Mateus 24, 31 diz que ele virá com os anjos. Atos 1, capítulo 11 diz que ele virá de uma forma literal. Ele vai vir em corpo, glorificado, mas em corpo. Não vai vir como uma alma penada. Ele virá de uma forma visível, as pessoas vão vê-lo. Jesus vai vir de uma forma visível, ele não vai vir escondido ou em secreto, pegar só algumas pessoas e levar, não. Ele vai vir de uma forma visível. Agora, os perdidos. O que vai acontecer com os perdidos na volta de Jesus? Qual é a situação dos perdidos na volta de Jesus? Existirão dois tipos de perdidos.
quando Cristo voltar. 2 tipos. Primeiro, os perdidos que estarão vivos. E segundo, os perdidos que estarão mortos. O que acontecerá com os que estiverem vivos, os perdidos vivos? E o que acontecerá com os perdidos que estiverem mortos? Lá em Apocalipse 6, 15 a 17 e 2 Tessalonicenses 1, 8, diz que os perdidos que estiverem vivos, eles serão mortos pelo sopro da boca de Deus. Alguns correrão para debaixo das montanhas e falarão assim: caiam sobre nós para que nós não enxerguemos ou não vemos a face da ira do Cordeiro que está vindo. Alguns vão se esconder e vão morrer debaixo das rochas. Outros morrerão pelo sopro da boca de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, no verso 8. E os perdidos que estiverem mortos, de acordo com Apocalipse 20, verso 5, eles vão continuar mortos. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Agora, tem uma coisa especial que eu quero ler com você. Daniel capítulo 12, no verso 2. Esse texto eu separei para ler com você para nós terminarmos essa parte da volta de Jesus e os perdidos. Daniel 12, no verso 2. Fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você está entendendo aqui? Você entendeu o que eu acabei de ler? Haverá uma ressurreição especial. Apocalipse diz que, entenda bem, os perdidos vivos, eles serão mortos. Mas os perdidos mortos continuarão mortos por 1000 anos. Só que vai haver uma pequena exceção. Alguns perdidos que estão mortos vão ressuscitar para ver Jesus. Quem são esses? Apocalipse capítulo 1, no verso 7. Quem são esses que vão ressuscitar? Um grupo especial de perdidos. Eis que vem com as nuvens de todo oliveirá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Amém. Quem vai ressuscitar? Aqueles que traspassaram Jesus, aqueles que julgaram Jesus. Lá em Mateus 26, 64, Jesus fala assim: eis que o céu se abrirá e vocês vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Fala com Anás, com Caifás, com os soldados que estão ali, todos aqueles que fizeram parte da crucifixão de Jesus, que maltrataram Jesus. Esses vão ter uma ressurreição especial. Eles estão mortos. Era para eles ficarem mortos por mais 1000 anos depois da volta de Cristo. Mas na volta de Cristo, isso não vai acontecer. Eles vão ressuscitar. Então, um pequeno grupo de perdidos vai ressuscitar para ver que o que Jesus estava falando quando estava aqui na terra era a mais pura e grande verdade. Que eles veriam Jesus voltando nas nuvens dos céus, sentado no trono da glória, com poder e grande glória. Sabe, amigos, Jesus vai voltar e muita gente não vai aceitar essa mensagem. Eu vi uma história verdadeira, certa vez, que aconteceu num tribunal da Flórida. Uma juíza chamada Mandy Glazer e um acusado chamado Butch. Essa juíza, quando estava fazendo o julgamento, perguntou para aquele acusado: você estudou em tal escola? E o acusado falou: sim, estudei. A juíza falou: eu lembro de você. Aquela juíza, quando era jovem, estudava na mesma escola que aquele homem que estava sendo condenado. E aquela juíza e aquele homem, eles eram amigos. Ela disse que até jogava futebol junto com ele. Disse que ele era a pessoa mais legal da escola. Disse que ele era a pessoa mais especial da escola. E todo mundo gostava de ficar com ele, principalmente ela. Gostava de ficar ao lado dele, conversar com ele, jogar bola com ele, se divertir com ele. Olha que coisa interessante. Agora estavam ali, ela como juíza e ele como réu. Ele estava sendo acusado de roubo de carro e ele só poderia sair se pagasse uma fiança de $130 mil que ele não tinha. Enquanto eles eram amigos, ele não aproveitou a chance de ser alguém na vida também. Agora, ela como juiz não podia fazer nada a não ser condená-lo. Essa é uma história interessante porque nos leva a refletir uma coisa. Enquanto Cristo não veio ainda, Ele é nosso advogado. Ele é nosso amigo.
é aquele que luta por nós, é aquele que está ao nosso lado constantemente. Só que muitas pessoas não vão aproveitar essa oportunidade e não vão entregar o coração a Jesus. E por não entregarem o coração a Jesus, quando Cristo voltar, Ele vai voltar como juiz. E Cristo como juiz não vai poder fazer mais nada, nem por mim, nem por você. Ele só vem para trazer a sentença sobre mim e sobre você. Enquanto Ele é o nosso advogado, enquanto Ele é o nosso amigo, enquanto nós podemos brincar com Jesus, chorar com Jesus, nos divertir com Jesus, trabalhar com Jesus, enquanto nós podemos ter uma comunhão profunda com Jesus, é a oportunidade de sermos salvos. Porque naquele dia, quando Cristo voltar, Ele virá como juiz. Muitas pessoas não vão aceitar a salvação hoje. Muitas pessoas não vão aproveitar a oportunidade hoje. E como aquele homem no banco de réus será condenado quando Jesus voltar. Mas não precisa ser a sua realidade nem a minha realidade. Quando Cristo voltar, não precisamos estar perdidos. Podemos estar salvos se hoje colocarmos nossa vida nas mãos de Deus. Eu sei que tem muita coisa para você se preocupar na vida. Muitos problemas, muitas dívidas, muitos problemas familiares, problemas pessoais. Eu sei que tem muita coisa para você se preocupar, mas uma coisa você não pode esquecer de se preocupar na sua vida: é andar com Cristo, é se entregar a Ele, é colocar a vida nas mãos dEle e ser transformado pelo poder dEle. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora para que sejamos prontos na volta de Jesus. Maravilhoso Deus, sabemos que o Teu Filho Jesus vai vir à Terra novamente. Só que Ele vai vir agora como juiz, com poder e glória. Mas enquanto estamos aqui, enquanto Jesus é o nosso amigo, nosso advogado, nós queremos ter o coração aberto para receber Ele em nossa vida. Abençoe essa pessoa que está escutando do outro lado, para que ela tenha o coração aberto, para que ela entenda e se entregue ao Senhor de todo o coração e esteja preparado para quando o Senhor voltar. Não deixe, ó Pai, com que nenhum desses que estão escutando este vídeo, estão assistindo esse vídeo, se perca, mas que eles venham alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, agora com a volta de Jesus e os salvos. Que Deus te abençoe.